Vocês aqui do canal, e vocês se lembram quando o Silvio Almeida entrou para o ministério? Vocês se lembram? Vocês se lembram que eu disse aqui? Eu disse que ele ia prejudicar o governo. Gente, o que teve de carinha que apareceu aqui para criar problema para mim, eu com 67 anos, por que eu iria falar isto? Porque eu sabia. Por que eu sabia que ele ia prejudicar o governo? Por uma razão simples, gente. Uma razão super simples. Ele tinha uma tese sobre o Brasil que é um erro, que é uma tese falsa. E, no entanto, as pessoas que o criticavam, ao invés dele responder, ele apelava para o fato dele ser preto, que era racismo contra ele. Deixa pra lá, né? Deixa pra lá. Bom, problema dele, vida acadêmica dele, que nunca ocupou nenhum posto na universidade pública. Bom, deixa pra lá. Aí ser um auleiro, né? Mas o problema não foi só esse. O problema era o ministério. E aí os episódios foram acontecendo, né? Ao invés de preocupação com os índios, preocupação só com os garimpeiros. Aí, aquele episódio lá no Rio de Janeiro, ele pertencia a uma companhia que recebia dinheiro e tal. Depois, a questão das prisões. O PCC domina as prisões, porque as prisões no Brasil são prisões que não deixam absolutamente ninguém em dignidade. E ele não ia, não falava, não procurava. O próprio Lula cobrou dele, ele não tomou nenhuma iniciativa a não ser fazer comissõezinhas. Site com a cara dele. Tinha um site com a cara dele. E uma série de preocupações com pequenas punições, parecia um Jânio Quadros, né? Querer punir coisas pequenas fazendo vista grossa para as grandes. Muito discurso e pouco trabalho. Qual é, de fato, gente, o que é que ele fez em termos dos direitos humanos? Nada, gente. O fato é que ele perdeu mais de 30 pessoas que foram deixando o ministério porque não conseguiam trabalhar com a bagunça dele, com o autoritarismo dele e com a perseguição política dele. A ponto de as pessoas falarem que ele era pior que a Damares. Mas silêncio absoluto. Todo mundo saía, mas ninguém saía atirando. Com medo do quê? Com medo da direita. Né? E aos poucos, ele próprio foi se aproveitando disso. Não faço nada, puxo o saco, não trabalho, uso do ministério para trampolim, para continuar a minha carreira falsa. E aquilo foi se avolumando de uma tal maneira que um dia eu fiz um vídeo aqui dizendo, gente, mas será que sou eu que vejo que esse cara, ele não faz nada? E o que é pior, ele está prejudicando o governo? Aí ele foi debater no Congresso. Ele produziu, parecia o Marçal, né? Ele mandou produzir uma série de cortes das falas dele, todas elas editadas, em debate com as pessoas no Congresso, lacrando. Só isso. Eu perguntei, vocês assistiram
Eu perguntei, vocês viram o debate inteiro? Poucas pessoas tinham visto. Eu fui ver o debate inteiro. Aquele Nicolas Ferreira comeu ele, devorou, jantou. Aí eu pensei, meu Deus do céu, se o Nicolas, que é o Nicolas, que é um moleque responsável e sem nenhuma cultura, enrabou esse cara, chegava e botava o dedo nele, falava, o senhor não respondeu a questão, e ele não respondia. Eu comecei a achar que esse tal de Silvio Almeida não era só uma falcatrua para os outros. Ele era um doente, uma falcatrua para ele mesmo. E eu comecei a notar que, em alguns momentos, esta construção miraculosa que ele fazia dele mesmo, a ponto de pôr a foto dele nas capas de livro, a ponto dele procurar, ele procurar pôr o nome dele em concursos, os livros dele, fazendo pressão, levantando lobbies a seu favor, rapidamente. E aí eu me perguntava, mas por que ninguém critica esse cara? Por que ninguém critica esse cara? Bom, é o medo, né? É o medo. Ele começou a fazer, né, o quê? Ele começou a propagandear a ideia de que ele era um cara que realmente tinha apoio do movimento negro, dos setores populares, de intelectuais, e isso era uma face. A outra faceta que ele passava para aqueles que iam dar um passo além era, eu sou poderoso, eu acabo com você. E ele foi gerando, né, entre uma aquiescência da imprensa, medo de outros e o mais fundamental, gente, uma grande culpa de parte da intelectualidade que não consegue não se culpar pelo fato do Brasil ter poucos intelectuais negros que se projetam, mas isso que resolve é cota, política pública, não é você tentando premiar um ou outro. Tem que achar um cara que é negro, retinto para pôr ali. É a história de dar bicicleta para quem sofre racismo no programa do Huck. Sofreu racismo, vamos dar uma bicicleta para ele lá no Luciano Huck e pronto. Então vamos aplicar a lei e pronto, mas não cria políticas públicas pela igualdade. E aí vem a culpa, e a culpa tem que ser resolvida a partir de N mulheres no ministério, N negros, N não sei o quê, como se cargo em ministério fosse algum... a história do STF, né? Tem que ter uma negra, tem que ter Que isso, gente? Não é isso que resolve. E esta culpa gerou, né? Gerou este Silvio. Só que tinha um detalhe nisso tudo, gente. É que no meio disso tudo, eu comecei a receber e-mails de gente falando desta faceta doentia dele, dos assédios. E eu falei, não, isso eu não vou falar. Eu não vou tocar nisso. Deixa pra lá. E o interessante, gente, é que este deixa pra lá, quando eu estava falando deixa pra lá, as próprias vítimas dele também estavam ouvindo, deixa pra lá. A ponto da Aniele Franco, a ministra, também ficar quieta para não prejudicar o governo. A ponto do Lula dar todas as indicações para ele, Silvio, de que era hora dele pedir demissão, lembram? Quando o Lula não cumprimentava ele, passava reto e ele pulava em cima do Lula. Nós mostramos vídeo aqui. Até chegar o dia de hoje, onde ele entrou
com empáfia, exatamente o apelido dele, Silvio Almeida, né? Porque ele solta flatos, e empafioso. Entrou com empáfia no gabinete do presidente. E o presidente falou: você não vai se demitir? Ele falou: eu não vou me demitir, você me demita. Porque eu não sou culpado de nada, não fiz nada de errado. Você sabe que eu tô achando que esse cara é tão doente que ele realmente acredita que ele pode fazer o que ele fez e simplesmente ele depois pode desmentir, porque ele tem uma faceta que não está normal, gente. Qualquer pessoa normal no lugar dele pediria demissão. Não, olha, estão me acusando, tá aqui o cargo, né? Tá aqui o cargo, vou me defender. Não. Ele quis criar problema para o governo, para o Lula, para a esquerda, até o final. Até o final, ele fez o presidente tomar uma decisão. Ele não poupou nem mesmo o Lula, que confiou nele. Olha que ratazana, gente. Agora, será que é uma ratazana? Ou será que essa ratazana está simplesmente precisando há anos de ser posto numa terapia? Porque isso não está normal, gente. Não está normal. Eu nunca vi um caso desse. Aliás, uma das pessoas que relatou como é que ele age, contou que ele, na conversa com ela, queria convencê-la de que o ato não existiu. É, a moça que falou no jornal esses dias, né, que era amiga dele, que foi assediada, ele pressionou as partes íntimas dela, ela telefonou para ele, teve uma conversa com ele, e ele quis convencê-la de que aquilo não ocorreu. E eu acho que ele queria realmente convencer o Brasil todo de que, aliás, ele está tentando simplesmente sair do governo dizendo que há um complô contra ele. Um complô de quem? Da Aniele? Porque agora que ele foi demitido, agora que se realizou a tese dele, né, o pé na bunda estrutural, né? Ele levou um pé na bunda estrutural, né? Ele é tão estrutural que o Lula deu-lhe um pé na bunda estrutural, né? Aí, sabe o que ele agora falou que tem um complô contra ele, e o que é pior, gente, agora escutem o que eu vou dizer, porque isso que eu vou dizer é grave. Eu nunca tinha visto isso, gente. Sabe o que ele falou pro presidente? Que ele ia se vingar. Eu disse que ele ia falar, eu sabia. Cara, eu nunca escutei, esses dias mesmo, o Prates foi demitido da Petrobras. Você não escuta uma conversa de um cara que ele falou que ele vai se... Quer dizer, ele falou que ele vai se vingar dos grupos que estão contra ele. Então ele vai se vingar do próprio presidente, porque o presidente é que o demitiu, e o presidente né? Então ele está falando o quê? Que ele vai se vingar de todo mundo? Todo mundo, da Janja, do Lula. Da Janja, do Lula, da Aniele, de todo mundo. Por quê? Não foi a direita que o denunciou? Mas ele vai. Então ele é o cara que rancoroso, que quer vingança. Ora, ele assinou o atestado de quem ele é. E eu falava, gente, esse cara não é boa pessoa. Você lembra que eu falava? Agora, terminado o pé na bunda estrutural, está ele na rua, finalmente. Aliás, passou um anjo e falou amém, né? Porque ao invés do Lula nomear alguém, entregou para a mão da ministra, para ela ficar interina, a ministra do funcionalismo público, da administração. Ótimo, ótimo. Põe uma mulher que está lidando com a administração, que está lidando com o serviço público já, põe como ela é interina e sossega o facho desse ministério, que aliás só deu trabalho. Bom, aí, terminado isso, prestem bem atenção, gente. Aí a Aniele Franco falou:
Aí, com o aval do presidente, com o cara demitido, ela falou: sim, foi assédio. Ele partiu para cima de mim. E vingou. Ela vingou todas as outras mulheres. O pior é a Folha de São Paulo, né? A manchete da Folha de São Paulo dizendo que artistas e celebridades não querem que haja perdas das conquistas que houve. Que conquista? Onde houve conquista se nem a comissão de anistia de preso político ele levou adiante? Nem aquilo que ele falava que ele ia levar adiante ele levou. Ele só falava nisso, né? Preso político e tal, só, né? Porque isso dá ibope na USP, onde ele quer entrar, né? Nem isso ele levou adiante. Bom, então não tem conquista nenhuma. Esse ministério começou zerado, ele está zerado, não foi feito nada. As poucas comissões que ele fez, ele mesmo destruiu. Inclusive porque ele entrava em certas reuniões com 2 pedras na mão contra funcionários. Então chega, gente. Chega. Não apareçam mais, não apareçam mais com gente que é intelectualmente menor e quer se fazer de maior, porque dá nisso. Dá nisso. O cara tem uma tese errada. O cara tem uma tese completamente errada do ponto de vista lógico, do ponto de vista empírico, do ponto de vista histórico. Nós já mostramos aqui em vídeo e em texto. Né? E aí, não. Dá, né? Agora tá aí, ó. Tá aí. Sempre quando vocês forem contratar alguém, gente, sempre usem a seguinte regra: não ponham gente menor que o cargo no cargo. Não façam isso. Não façam isso. O cara tem que ser maior que o cargo ou do tamanho do cargo. Menor, ele sempre... Intelectualmente eu tô falando. Tô falando intelectualmente. Não ponham um menor. Veja o que deu o Bolsonaro. Pusemos na presidência da República um deputado do baixo clero, analfabeto. Olha o que ele fez. Ele quase que ele destrói o país. Quase não, né? Ele destruiu, porque ele extinguiu metade dos ministérios, ele extinguiu. Tem ministério que até agora não fez concurso ainda para começar a trabalhar. E tá aí, ó. Eu espero que daqui pra frente, gente, a gente, sabe? Porque a gente erra um monte, mas tem hora que a gente não, né? Tem hora que a gente... E depois tem uma coisa também, né? Às vezes a gente erra e percebe que erra e a gente volta. Né? O caso da Batatoide foi esse, né? A gente viu que errou, voltamos e ela tá aí aprontando. E não para mais de aprontar. Agora eu tô até, né? Quer dizer, qual vai ser a vingança desse cara? Ele prometeu vingança. Ele prometeu vingança. A vingança é com a Janja, né? Porque a Janja foi o principal. Afinal de contas, ela é que beijou a testa da irmã da Marielle Franco naquela fotografia para dizer: olha, bicho, Lula e eu já conversamos e estamos sabendo. Então, esse é o grupo que o derrubou. Não tem nenhum outro grupo. O grupo que o derrubou foi ele mesmo. E os ministros... Burrice estrutural, ressentismo estrutural. Avisar a Miriam Leitão para ela não inventar nunca mais coisa como o retintismo estrutural, né? E parar, gente. Parar de pôr gente que tem o tamanho de... O sujeito tem o tamanho de uma larva, põe ele no casulo. Não ponha ele no trono. Larva é larva. Daqui a pouco a gente volta.